Então, eu sou filho de... A minha mãe se chama Terezinha Zúculo de Castro, né? Meu pai Francisco Pereira de Castro, já falecidos. A minha mãe, inclusive, faleceu há 2 meses, depois que eu terminei o meu mandato em Roma. Eu cheguei, né, de viagem, ela já estava doente e pude ainda estar com ela 4 dias e depois ela, então, estava muito mal, né, faleceu, e foi uma graça também de ter visto a minha mãe ainda viva. E somos em 4 irmãos, tenho 3 outros irmãos, né? Todos casados, 2 moram aqui em Santa Bárbara do Oeste, onde eu nasci, e um mora no Paraguai, ali, Ciudad del Este, né? Então nós somos, assim, uma família de 4 irmãos, né? E nasci em Santa Bárbara do Oeste, aqui na Diocese de Piracicaba, e ali estudei, né, me preparei, pensava em tantos projetos quando a gente é jovem, né, 15, 16 anos, né? Eu estava indo mais para a linha do estudo de química, né, porque eu fazia um curso que se chamava de açúcar e álcool, do 2º grau, era um curso técnico, né? E então eu estava indo por ali, mas é claro, desde criança eu pensava em ser padre, né? Então eu ficava entre buscar uma vocação assim, ou uma profissão, né, que me realizasse, mas dentro de mim sempre tinha esse desejo de ser padre. Eu sei que desde os 5, 6 anos de idade, né, eu já pensava, já brincava de celebrar missa, né? É uma coisa assim muito da família, porque meu pai e minha mãe eram muito religiosos, né? E não só, eles eram participantes da comunidade, né? Eles estavam sempre ali, presentes, né? Faziam parte, não sei, não tem mais hoje, mas tinha a Irmandade do Santíssimo, né? E além disso, eram ministros da Eucaristia, trabalhavam na pastoral social, né? Minha mãe era do coral. Então a igreja para nós era um pouco a extensão da casa e a casa a extensão da igreja, né? Quer dizer, entre a igreja, a comunidade e a nossa família. Então, os meus pais ali nunca me forçaram a nada, né? Me lembro, mas ficaram muito contentes quando, com 17 anos já, eu participei, né, de encontros vocacionais e tomei a decisão de ir para o seminário. Foi de festa, né? Mas interessante, quando eu tinha 10 anos, veio um padre visitar minha família, né, que era o vocacionista dos paulinos. E esse padre queria me levar para o seminário com 10 anos, né, de idade eu tinha. Aí meu pai, ele não deixou. Meu pai falou assim, não, ele é muito pequeno, e eu era pequeno mesmo também de estatura. Ele dizia, não, ele não vai para o seminário. Se ele tiver vocação, quando ficar mais velho, ele vai, né? Então, a sabedoria, né? E, de fato, com 17 anos, eu fui para o seminário, depois que eu participei de uma ordenação de um sacerdote paulino. Se chama Padre Antônio Carlos de Obu, que hoje ele é da diocese pertence à diocese, incardinado na diocese de Piracicaba. Depois que eu conheci esse sacerdote, participei da sua ordenação, eu senti fortemente, eu disse, é por aqui, né? Como eu disse antes, eu participava do grupo de jovens, né? Muito discretamente, nada de liderança, né? Participava como membro, mas ali sempre no silêncio eu pensava em algo, né, que me direcionasse à vocação sacerdotal, né? Nossa Senhora Aparecida. A primeira é Santa Bárbara, depois era Aparecida. Hoje a cidade tem 12 paróquias, né? Mas naquela época tinha 2, né? E o padre era um sacerdote jesuíta na época que estava na minha paróquia, né? Mas não sei, o padre Paulino, esse padre Antônio, me chamou a atenção o carisma da comunicação, né? E uma coisa interessante que conto aqui, né, do padre Guedes, que era
padre na Diocese de Campinas. Uma coincidência muito grande, porque eu participava de encontros vocacionais e uma vez teve um encontro vocacional no Seminário de Filosofia em Campinas, porque é a minha região, Campinas, né, Santa Bárbara. E eu participei desse encontro vocacional. Era num domingo, eu lembro até hoje, 6 de agosto de 1978, quando a data em que o Papa Paulo VI faleceu. E quem é que presidiu a celebração da conclusão deste encontro vocacional? Padre Guedes, né? Padre Guedes presidiu. Eu me lembro que nós estávamos assim numa capela, né? Capela do seminário. Chegou alguém e informou o Padre Guedes que o Papa tinha falecido, né? E o Padre Guedes fez assim alguma recordação do Papa Paulo VI e depois nós rezamos, né, pelo Papa que tinha falecido, né? E é interessante que esse encontro vocacional, que foi concluído com a missa com o Padre Guedes, depois desse encontro eu tomei a decisão de ir para o seminário, né, dos paulinos, né? Ficou na minha memória. Aí quando tudo o que aconteceu, né, dessa eleição ou nomeação para essa diocese, eu já sabia que Dom Luiz Guedes, né, estava aqui nessa diocese, né, nunca tinha falado com ele disso, né, outro dia que eu contei. Então eu achei assim uma coincidência, providência, não sei, uma coincidência muito grande, né, de que ele está lá também, né, lá no início do meu caminho vocacional. Daí eu fui para o Seminário dos Paulinos, né, em São Paulo, aqui na Raposo Tavares, né, onde temos a gráfica, porque agora os paulinos estão mais para frente, né, ali em Cotia, né, é isso à esquerda ali. E ali eu entrei, né, naquela comunidade, os paulinos, e quando vi a gráfica, os livros, né? Eu senti o cheiro do livro, isso, eu falei, é aqui que eu vou ficar, né? Eu entendi a vocação da comunicação, né? Depois, é claro, eu fui conhecendo melhor a congregação, fui conhecendo o fundador, né? O bem-aventurado Tiago Alberione, sua vida, as obras, a família paulina, porque os paulinos fazem parte de uma família, né? Que são 5 congregações, 4 institutos e uma associação de cooperadores paulinos, é grande, né? Aqui na Diocese temos as Pias Discípulas, aqui no Caxingui, né? Então foi todo um caminho que eu fui fazendo, né? Depois eu já entrei no noviciado, sabe que o noviciado se fazia imediatamente depois do colegial, naquela época. Eu fui para Caxias do Sul fazer um noviciado, eu fiz um noviciado lá, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, né? E já depois eu fiz os 3 anos de filosofia na Universidade de Caxias do Sul, né? Depois, quando eu terminei a filosofia, eu vim para São Paulo, estudei a teologia no ITESP, 1 ano no Pio XI, na Lapa, Alto da Lapa, e depois o ITESP, né? Estudei ali outros 3 anos, terminei no ITESP a minha teologia. Depois, imediatamente depois da ordenação sacerdotal, que foi em 1987, me nomearam como formador dos aspirantes, né? Fiquei quase 3 anos como formador dos aspirantes, aqui na Raposo Tavares, né? E depois me enviaram para Roma para estudar, fazer a licença em teologia com especialização em espiritualidade. Eu fiz lá na Gregoriana, né? 3 anos. Daí eu voltei, né? Voltei para o Brasil e em 1980, não, aí já era 1994, né? 1994, porque eu fui em 1991 para Roma. Voltei em 1994. Voltei e fiquei 1 ano em São Paulo. Aí me enviaram novamente para Caxias do Sul. Ali me nomearam superior da comunidade
responsável da comunidade, era um padre jovem ainda, com 33 anos, né? E ali tínhamos a escola também, ainda tínhamos o seminário menor, tinha a comunidade, né? Aí passaram para mim também o noviciado, fiquei 4 anos como mestre de noviços, que era em Caxias, e nesse período eu vi que era possível estudar jornalismo. Então eu fiquei lá 6 anos, né, em Caxias, e eu estudei jornalismo na Universidade de Caxias, né, de Caxias do Sul. Até que terminei, né, o período meu também de superior, né, de mestre noviço, terminei Interessante que coincidiu tudo, né, que eu terminei, né, essas várias atividades. Aí vim para São Paulo novamente e me deram como função ser diretor-geral do apostolado, diretor-geral da Paulus, né, de apostolado, que incluía toda a organização apostólica, né, evidentemente sempre ligado ao provincial e ao governo provincial, né, era um delegado, né, delegado para o apostolado. E foi nesse período que eu vi a necessidade de fazer o mestrado em comunicação, que eu fiz na Casper Libero, né, o mestrado. Depois, durante o período que eu estava como responsável do apostolado, por surpresa também, já estava há 6 anos ali, o superior-geral me telefonou e me pediu para ir para a Argentina, né, para ser superior provincial. É uma província, digamos, província é um conjunto de países, né, que era Argentina, Chile e Peru. Então eu fui, a casa provincial era em Buenos Aires, né, e eu ficava em Buenos Aires, mas sempre em contato, viajando para o Chile e para o Peru. Então eu ficava nesse triângulo, né, sempre com a sede em Buenos Aires, e foi nesse período que eu conheci o Papa Francisco. Tivemos alguns encontros, né? Mas de contatos como a gente tem com o bispo, né? Local, né? Então, o Papa Francisco, já emendo, né? Já fala um pouco dele. Ele era de fato tudo isso que nós vemos o Papa Francisco, pelo menos o que eu conheci naqueles 4 anos e meio que fiquei ali, ele já era assim, né? Muito preocupado, né? Sim, com todos os aspectos da igreja, né? Com toda a vida eclesial, evidente, mas muito assim mesmo voltado para os necessitados, né? Os pobres, né? Um bispo muito despojado, né? Às vezes nós víamos, porque a nossa casa provincial estava no centro de Buenos Aires, né? Oposto da sede do arcebispado, porque de um lado está o Congresso Nacional, depois tem a Avenida de Maio, né? E lá tem a sede do governo da República Argentina, e ali do lado tem a catedral. Então, o meu senhor Bergoglio, o Dom Bergoglio, né, que era arcebispo, ele sempre, às vezes, passeava pela cidade, a gente via, né, vez ou outra ele caminhando pela cidade, fazia suas caminhadas, pegando o metrô, né, muitos viam ele no ônibus, né, então ele tinha essa vida muito simples, né, de contato com as pessoas, né. E isso me chamava atenção também pelos cargos que ele tinha. Ele era o presidente da Conferência Argentina, né, que ele era o cardeal arcebispo, né, de Buenos Aires, né? Mas ele era muito um pastor mesmo, né? E tinha às vezes assim uma posição muito firme em relação à injustiça, né, ao sofrimento das pessoas, né? Então a recordação que eu tenho, então quando eu vi no dia da eleição, né, que era o Senhor, eu falei, nossa, que novidade, né, o Espírito, né, suscitou, né, essa figura dentro do papado, né. Depois, quando eu voltei da Argentina, eu fui para a faculdade nossa de comunicação. Nós temos a faculdade ali, a FAPCOM, né? Eu fui ali
como professor, né? E também comecei o doutorado na PUC, doutorado em comunicação e semiótica, né? E comecei a estudar tudo, até que eu já estava ali, não sei, 2 anos, e me pediram para ser provincial do Brasil, né? Então a gente tive que... Só que eu não deixei, né? Interessante, porque o conselho meu provincial pediu para que eu ficasse na direção da faculdade. Então eu fiquei na direção da faculdade e como provincial, né? Eu tentava conciliar, né? Não dava mais aula, mas a gente trabalhava muito colegialmente, né? Porque tinha um diretor acadêmico e um diretor administrativo, né? Então a gente formava 3 pessoas, né? Paulinos, que trabalhavam juntos, né? E era menos pesado. E assim eu vivi ali esse período como provincial, mas gostava muito da faculdade, porque o contato com os alunos, né? A questão da comunicação, né? Então isso me ajudava muito. Até que depois já estava ali há 3 anos, eu participei do capítulo geral na Itália, representando o Brasil, né, em Roma, né, representando o Brasil com outros 2 paulinos do Brasil, fomos representando a nossa província brasileira e acabei ficando lá, que me elegeram superior geral, né. O capítulo geral é um capítulo que acontece a cada 6 anos. Vão representantes de todos os países, né? Os paulinos estão nos 5 continentes presentes, né? Então vão todos os representantes. Depois tem as constituições lá, nossa, que dizem, né, o número de membros, então tem um número de representantes, mas é isso, é um grande sínodo que dura quase um mês, né? Onde não é só para escolher superior geral ou conselho, é para fazer um programa, um projeto para os 6 anos. Então daí quando faz esse projeto, então quem vai levar à frente, né, é o superior geral com o seu conselho. Eu não gosto muito das palavras superior geral, mas é a palavra. O coordenador geral, o pai geral, né, ele que leva à frente com o conselho. São 6 conselheiros, representantes de todo mundo, e esse conselho então leva em frente a congregação, animando a congregação, porque em cada país também tem a sua organização, né? Isso mesmo, é um plano pastoral geral que depois cada país aplica dentro da sua realidade. Fiquei 7 anos lá, porque nós temos o período, era 6, né? Devia ser 6 anos, só que como coincidiu com a pandemia, não pudemos fazer na data estipulada, e aí a Santa Sé nos autorizou, não só nós, mas outras congregações, porque também dificuldade de viajar, né, a questão do vírus, fazer também encontros assim era perigoso também, né? Aí a gente suspendeu 2 vezes, a gente mudou a data, né? Até que conseguimos fazer nesse mês de junho, né? Desse ano aqui, há 2 meses. Não, foi Não, foi um alívio. Então tá bom. E eu vim para cá, né, para o Brasil, e fui para a Fabicom, né? O provincial me mandou para lá. Eu estava começando a organizar cursos, né, de extensão, né? Eu queria também dar aula, né? Eu estava me envolvendo até com o provincial. Nós vimos que eu não ia assumir nada assim, né, de cargo, né? Chegando ao Brasil, eu queria descansar, né? Queria assim, eu estava sentindo leve, né? E eu tinha consciência que com os 7 anos que eu fiz em Roma, eu tinha completado um ciclo, né? A gente tem essa consciência, né? Também porque foi pesado, sabe? Pesado por quê? Primeiro porque começamos o mandato lá, porque o superior-geral tinha falecido. O superior-geral faleceu durante o mandato dele. Então, quando o superior-geral falece, a congregação tem que convocar o capítulo.
Então esse capítulo que eu participei foi um capítulo que não estava previsto, porque o outro, o geral, tinha ainda mais quase 2 anos de mandato. Ele morreu antes. Então foi uma surpresa também dobrada de ter ficado lá, né? Então, quer dizer, quando o superior-geral morre, claro, causa tudo um reboliço dentro da congregação, né? E em 6 meses prepararam, fomos, e eu fiquei, então foi um pouco dolorido, né? Saber que o superior-geral tinha, né? E tinha muita coisa em andamento, e daí tivemos que recomeçar, né? Quer dizer, aconteceu isso no início, depois nós pegamos o ritmo. Agora, acabou com a pandemia, né? Quer dizer, tivemos 2 anos de pandemia, que foi muito pesado, acho que para todos, né? Para todos nós, para vocês aqui também da diocese, né? Para as igrejas, para as comunidades, né? E para nós também, que acompanhávamos os paulinos do mundo todo, não podíamos viajar, né? Tudo era feito online. Depois os problemas que apareciam, infelizmente nós perdemos muitos membros, né? Aquele ano de 2020, a média de paulinos, né, que nós perdemos durante o ano, porque é uma congregação já de 100 anos, né, mais ou menos 20, né, 22. Naquele ano faleceram 40, o dobro, né. Então isso foi um choque grande também, né, para a congregação, especialmente paulinos da Itália, Espanha e Estados Unidos, né. Aí, sim, passou tudo isso, a gente conseguiu superar, e 2022, que aí parece que é a normalidade, né? Está chegando e conseguimos fazer o capítulo no mês de junho, né? Foi muito bom, porque lá na Itália era calor, já não tinha mais o perigo do vírus, né? Ou estava bem mais, né? Menos perigoso. Conseguimos fazer, nomear, eleger o novo geral, que é um italiano, né, que ele também virá para a nossa ordenação, né? Tá, essa foi um pouco a experiência. Claro, eu não falei também de experiências, né, que eu fiz em várias comunidades também, das dioceses, né? Quer dizer, eu nunca assumi paróquias, né, mas ajudei muito, né, em Santa Bárbara, né, ali na minha paróquia, a Vila Mariana, algumas paróquias ali que os padres sempre pedem ajuda, né, na Itália e em outros lugares onde eu ia, né. Então a gente teve muito contato com o povo, assim, não com a responsabilidade, mas em contato com o clero, né, diocesano. Nesse sentido, sim, sempre trabalhamos muito bem, né, com o clero. Eu estava lá tranquilo e veio esse pedido, né? Que me assustou. Sim. O senhor esperava? Não, porque até se tivesse falado, né? Que nunca teve um paulino bispo, isso. Entendeu? Nós não temos tradição, né, de bispo, né? Em 108 anos de história é a primeira vez, né, que um paulino é nomeado bispo. Então, por isso, vinha aquilo, né? Não, quer dizer, não estava no projeto, né? E nem superior geral também, porque eu queria ir lá, voltar e continuar na faculdade, né? Na comunicação, né? Que o campo que eu sempre gostei, se bem que eu trabalhei muito também na prática, né? Esse campo acadêmico sempre me fascinou, né? Refletir, porque para mim a comunicação não é só atividade, não é só técnica, é também pensar, né? É pensar a comunicação, onde ela está indo, né? Por onde ela vai, que ser humano ela está formando, né? E tá, acho que é um outro assunto depois, né? Mas então me pegou de surpresa, sabe? Nesse sentido, quando a Nunciatura me chamou, eu não respondi de imediato, né? A gente conversou e tal, né? Até que depois eu entendi, né, a proposta, que um paulino também pode exercer esse serviço, né, esse ministério. Depois, quando eu vi Campo Limpo, né, a diocese, me deu um frio também, porque eu conhecia Campo Limpo de nome, né, também aqui, porque a gente sempre passou por dentro da diocese.
vindo da Raposo Tavares para Vila Mariana, é sempre caminho, né? Eu sabia que tinha um grande desafio nessa área aqui de São Paulo, né? Nunca sabia que ia ficar aqui, né? Então, Campo Limpo não era uma mas eu fui olhar o guia. Depois, quando eu vi, claro, me assustei com o número de habitantes, de paróquias, EPADs, né? Mas quando eu vi que está organizada, né? Sabe? Eu vi assim as várias, né? E também o Núncio me falou, né? Outro dia, né? Mas não se preocupe tanto, porque está tudo organizado, né? Claro, eu venho para me inserir, né, nesse caminho, né? Claro, eu tenho certeza que eu também vou dar a minha contribuição, pequena que seja, mas a diocese está caminhando. Então, foi isso. E também, sabendo que já tem um caminho feito, né, da minha parte é entrar, animar, conhecer, né, e vamos juntos. Pesa, né? Quer dizer, é um estilo, assim como eu acho que um jesuíta, o Papa Francisco, ele é um Papa, quer dizer, a espiritualidade do carisma influencia na pessoa, né? Claro, ele pensa hoje toda a igreja. Eu acho que um bispo diocesano, né, tem as suas qualidades e também tem a sua forma, né? Um bispo carlista, né, ou escalabriniano, um franciscano, leva a sua espiritualidade. Então eu penso assim, eu vou ser sim um bispo, como todo bispo, né? Um pastor, né? Busca ser, não obstante as limitações, né? Mas eu acho que isso está comigo também, essa questão da comunicação, né? Carisma. E vamos ver o que a gente pode contribuir, mas vendo, é claro, que tem várias pastorais. Quantas pastorais tem aqui na diocese? São muitas, né? Então, vamos ter que olhar todas as pastorais, né? E também a da comunicação, que é aquela que eu tenho mais evidente afinidade, porque eu venho de um carisma ligado à comunicação, mas todas as pastorais vão ter a mesma importância e necessidade dentro da igreja, né? A comunicação é importante, evidente, né? Não é a única pastoral, mas ela é importante na articulação da comunicação, né? Dentro da diocese. Eu estou vendo aqui o Carlos Acutis ali, né? Tem o quadro dele. E interessante, eu falei para vocês, né? Quando eu cheguei, quando eu vi esse quadro, quando eu estava na Itália, estava já para voltar para o Brasil, eu fui com alguns padres paulinos visitar Assis. E o último lugar que eu fui era justamente o túmulo do Acutis, né? E quando eu cheguei aqui na sala, eu vi o quadro ligado à comunicação, uma coincidência. É um bispo que vai dar importância à comunicação, né? Como eu falei, não dar mais importância que outras pastorais, porque todas as pastorais são muito importantes. No diálogo, tudo sofre, tudo tem uma consequência, né? Muitos conflitos que acontecem, começamos pelas famílias, nas relações de amizade, nas comunidades, muitos conflitos acontecem porque falta comunicação, né? E por debaixo está a comunicação. Então a comunicação, né, no sentido de criar relação, interação, né, é aquilo que nos leva justamente a viver em harmonia. Pensemos, qual é o modelo primeiro de comunicação, de comunicador? É a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem em contínua comunicação, em comunhão, de amor, né? Esse amor que une, né? Então, a Santíssima Trindade é o primeiro modelo de comunicação que se abre a nós para que a gente participe, né, dessa união das três pessoas, né? E também nos abramos aos irmãos, às irmãs, né? A igreja tem à frente esse modelo, né? A Trindade. Depois temos os outros santos, né? São Paulo, que é o nosso patrono, né? Ele é um grande comunicador. Então, quando eu falo de São Paulo, né? Às vezes as pessoas dizem, ele era comunicador mesmo, né? Porque escrevia cartas, né? Sim, é verdade, ele escrevia cartas.
Mas ele escrevia cartas e mandava, né, algo escrito quando ele não podia ir visitar as comunidades, né, não podia visitar. Então, se ele estava na prisão, escrevia a carta. Quando ele achava que não era conveniente ir, ele pedia para alguém levar a carta. Mas São Paulo era um homem de comunicação interpessoal. Ele criava relações, né? Vemos quantos colaboradores ele tinha, né? Por exemplo, o capítulo 16 da Carta aos Romanos, quantos nomes ele cita ali de colaboradores. Ele criava rede, né? Rede de amigos, rede de colaboradores, né? Ele criava uma ligação afetiva com as comunidades, né? Eu sempre gosto de chamar São Paulo como o santo da fraternidade. Sim, também São Francisco, né? Mas Paulo, às vezes, ele é visto como um pouco rígido, né? Aquele que, né? Mas São Paulo tem um coração de pai e de mãe. Ele mesmo se coloca como pai e mãe, né? Em algumas cartas, em relação às comunidades, né? Ele é muito assim, ligado às pessoas, né? É um ministro da reconciliação, né? E nós, no último capítulo geral, a gente trabalhou muito a questão do Paulo como artesão de comunhão. Artesão de comunhão, né? Aqui dialoga lá e vai, né? Com alguns conflitos que às vezes ele encontra, a comunicação é assim, né? As comunidades, né? Mas ele consegue superar, ele não se deixa levar pelos conflitos, porque tem um objetivo grande, principal, que é o Evangelho, né? O Evangelho, né? E o Evangelho para Paulo, como sabemos, é Jesus, né? É viver e anunciar Jesus, né? Como também dizia o nosso fundador, né? Ser paulino é entrar, ter o espírito de São Paulo, né? Que ele que disse: eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, né? Isto é, ser Jesus Cristo hoje. E Jesus também, né? É o modelo primeiro, né, da Trindade, né, que revela Deus. É aquele que nos ajuda a viver em comunhão. É o grande artesão de comunhão, né, que São Paulo soube aproveitar muito, né? Esse aspecto do encontro que ele teve com Jesus, que descobriu, né? Jesus por graça, né? Em 1914, ele começou a congregação. E ele era diocesano. Ele trabalhava na diocese, assumiu o jornal diocesano, que se chamava Gazeta d'Alba, na diocese de Alba, um jornal que ainda hoje existe e os paulinos levam em frente, assim, tem mais de 100 anos, né? E ele, então, o bispo diocesano pediu para ele assumir aquele jornal. E ele, então, quando assumiu o jornal, foi percebendo a importância da comunicação. Depois que ele pensou em rádio, televisão e tal, né? Mas no início era a imprensa, né? Então ele via que com a imprensa a igreja podia entrar, né, em todos os lugares, né? E a preocupação dele era essa. Já naquela época que a gente pensa que às vezes a gente está criando a roda, né? Que é agora, né? Mas ele percebia que as igrejas se esvaziavam, né? Já naquela época, com o modernismo, tem todos os problemas de baixo ali, né? Da época. Aí ele, o que fez? Ele falou assim: olha, se as pessoas abandonam a igreja tem que ir até elas, né? E como a igreja vai até as pessoas, né, que estão sendo... Por meio da comunicação, por meio da imprensa na época, né? Por meio da imprensa. Por meio dos folhetos, por meio dos boletins paroquiais, por meio, claro, acima de tudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Ele valorizava muito o catecismo, né? Então, as pessoas que moram nos apartamentos, longe, ele falava muito de evangelizar os que estão longe, né? Então, ele sim valorizava quem está na igreja, né? Porque também nós paulinos... nós publicamos muita coisa para quem já está na igreja, mas a preocupação dele era quem estava fora, né? É levar o evangelho para quem se distanciou e para aproximar essas pessoas da comunidade. Por isso que ele entendia o trabalho do paulino com a comunicação, no caso com a imprensa,
ele dava o valor da pregação no templo, o mesmo valor da pregação por meio da escrita. Essa é a grande novidade, né? Ele equiparava a comunicação da igreja. Um padre faz uma homilia. Tá bem, muito bem, está fazendo para as pessoas que estão, né? Um padre escreve uma mensagem ou uma homilia escrita, envia, né? Por meio da imprensa. Quer dizer, o valor é o mesmo, né? Quer dizer, está passando a mensagem. É claro que a homilia é feita dentro da Eucaristia, que tem outros aspectos, né? Mas como transmissão da fé e transmissão da palavra de Deus tem o mesmo valor, né? Daquele que fala no templo e daquele. Por isso que ele dizia, a tipografia, ele falava para nós paulinos, é um templo, né? As livrarias são igrejas, né? E depois eu falei, vocês vão também trabalhar com indústria e comércio, atenção, não tornar industriais e comerciantes, né? Oferecer, não é, se bem se usa a palavra venda, né? Mas ele não gostava, é oferecer, né? Porque precisa também ter o retorno para você continuar a obra, senão, né? Mas tem que tomar muito cuidado, né? Mas ele dava esse valor espiritual, dava um sentido espiritual à missão com a comunicação, né? Que tem como centro Jesus, né? Mestre, aquele que ensina, né? Caminho, verdade e vida, porque ele é o único caminho, né? Para seguir. Nós, por meio da comunicação, devemos apontar esse caminho no estilo de São Paulo, né? Paulo que sai pelas ruas, vai pelas estradas, né? Encontra com as comunidades, e rainha dos apóstolos, que ele via assim a Maria como a rainha dos apóstolos, como a serva, né? Que se tornou rainha porque se tornou serva, e que é como a estrela da evangelização. Ele não usava esse termo, eu que estou usando, mas os apóstolos, né? É aquela que inspira os apóstolos, porque elas, ele dizia, é a primeira editora de Deus. E de fato, se a gente for no latim, quando diz Maria deu à luz, se diz edidit, usa o verbo edição, editar, né? Quer dizer, editar é dar à luz, né? Sim, em todos os campos, né? Também a própria imprensa leiga, né? Editar significa dar à luz, né? Então Maria é aquela que dá à luz, né? É editora de Deus, né? É aquela que edita, né? E dá à luz Jesus. Por isso que Maria, na imagem da Rainha dos Apóstolos, ela está entregando Jesus, assim, ela está, né? Dando o Jesus encarnado, né? Aí então o Paulino é aquele também que edita, que apresenta Jesus, não encarnado porque Maria já deu, mas impresso. Você apresenta Jesus, você dá, você edita, né? Então tem esse significado muito bonito do editor, né? Editor para o Paulino, né? Na espiritualidade que o bem-aventurado Alberiano deixou, o Paulino é aquele que oferece Jesus ao mundo por meio da comunicação. Primeiro era a imprensa, depois da televisão, depois do cinema, do rádio, né? Quer dizer, você torna visível Deus por meio da comunicação, da imagem, do som, né? Quer dizer, torna Deus, quer dizer, porque o encarnado é só Maria que entregou. Então, a missão, penso, dos paulinos, mas também aqui, né? Desse departamento de comunicação, né? É isso, né? É apresentar Jesus, né? Ao mundo, a diocese, né? Editar tem esse sentido, né? De dar à luz, de dar à luz a palavra de Deus, né? De apresentar. E para você fazer isso, você tem que ter Deus dentro de si, né? Como diziam os paulinos, se a gente não tem Deus, você vai dar o quê? Né? Você vai oferecer o quê? E a gente oferece Deus por meio da comunicação. Claro, no início era a imprensa. Depois, quando o rádio se desenvolveu, porque em 1914 não tinha rádio, né? Aí, vamos pegar o rádio. Depois veio o cinema. Foi criada a São Paulo Filmes, né? Se desenvolveu muito
na Itália, né? A São Paulo Filmes, que preparava material para catequese. Filmes, né? Depois televisão, e assim por diante. E agora a internet, né? Escolas de comunicação. E assim eu venho desse ambiente, né? Desse ambiente com essa espiritualidade, né? E que agora vamos caminhar com a diocese, né? Olhando para a realidade da diocese, evidente, mas eu carrego um pouco essa experiência, né? Vocês vão me conhecer, né? É difícil a gente dizer, né, quem eu sou, né? Porque a gente também vai se conhecendo, né? Acho que toda pessoa é um mistério, né? Mas eu sou uma pessoa que simples, assim, não gosto de muita formalidade, né? E uma pessoa que busca viver essa espiritualidade, né, paulina, e que gosta muito de criar relações, né, que eu vejo fundamental a questão do caminhar juntos, né, trabalhar colegialmente, né, respeitando. Claro, quando a gente fala de diálogo e trabalhar colegialmente, não significa caminhar todo mundo igual, uniforme, né? A sabedoria justamente é de caminhar nas diferenças, né? Eu sei que cada padre diocesano, cada pároco, né? Aqui também temos os religiosos, né? Com os seus carismas, bonito, né? Somos diferentes, que bom, né? Que somos diferentes. Mas o diálogo, o segredo do diálogo é justamente como dialogar com o diferente, porque dialogar com aquele que pensa como eu é muito fácil, né? Então, o Padre Valdir é assim, o Valdir é esse, né? Que se esforça, né? Também tem os meus efeitos, a comunicação é um processo, né? É caminhar assim no diálogo, nos conhecendo, respeitando, sendo sinceros, né? Falar, como o Papa Francisco diz, com paresia, com, né, autenticidade, quando tem que falar, ouvindo muito, conhecendo. O que eu quero fazer agora nesse período, né, de início, eu quero conhecer a diocese, né, conhecer as pessoas principalmente, conhecer as congregações religiosas que estão aqui, os párocos, né, os leigos, os diáconos, né, toda a diocese. Então esse período de escuta, né, escuta. E assim, vou procurar ser eu mesmo, né? Acho que é a melhor coisa, né? Acho que onde a gente vai não eu sou eu mesmo. E acho que vocês vão me conhecer no caminho, né? Acho que mais de falar. Tem defeitos também, vamos ver. Vocês vão descobrir, né? Também qualidades, como todos nós temos qualidades, defeitos. O caminho é que vai nos dizer, né, no dia a dia. Isso faz parte da igreja, né? São os sacramentos, né? Que também onde existem bispos religiosos da vida consagrada, isso é uma herança espiritual do caminho da igreja. Então é evidente que tudo isso faz parte, né, da nossa vida. Agora como bispo, né? Antes eu participava de uma crisma como um sacerdote. Ou dentro de uma outra dimensão do ministério, né? Agora eu tenho essa função, né? Quando chegar o momento, né? Do bispo dentro da função do bispo no que diz respeito a esses sacramentos, né? É claro, depois tem que ver como a diocese já está celebrando, né? Que eu sei que aqui na diocese se celebra todos juntos na catedral, né? Sim, vamos ver, continuar, né? Não sei. Também são vocês que vão dizer, né? Fazer a avaliação, mas continua como está, né? Se é bonito, se isso cria unidade, se está ajudando a caminhada do povo de Deus aqui. Vamos escutar e vamos caminhar, não vamos criar nada, né? Chegar sem conhecer, a gente não pode fazer nada, né? E sem ouvir. Sim. Vamos tentar equilibrar, né?
Claro, eu vi que a diocese é muito grande, né, a extensão. Quero conhecer todas as comunidades, né, desde as que estão mais longe, né, começando de lá, vindo, né, para o centro, né, conhecer todas as comunidades, né, e ver bem, né, o que já estão fazendo, conhecer as pessoas, né, as realidades, né, e vamos fazer esse caminho, acho que de conhecimento, que depois eu quero dialogar com todos, né, dentro das comunidades, com aqueles que exercem já a função de coordenação, né, os padres, os agentes de pastoral, né, as diversas pastorais. Tem um caminho longo, porque a diocese é grande. Até fica difícil para mim pensar em tudo ao mesmo tempo, porque, né, mas a gente vai depois com o vigário geral, com os vigários das regiões, né, são 4, as foranias, hein, responsável. Eu já estou entendendo já como está organizado e é bonito, né? Então, tem uma organização, isso que nos anima, né? Que nos alegra também. Dom Emílio, é claro, a gente conhecia de nome, mas ele está um pouco mais longe da história, né? Porque ele veio antes, né? Mas eu sei que ele plantou as primeiras sementes aqui, né? Quer dizer, começou uma diocese, né? Que estava já mais ou menos organizado, porque fazia parte da arquidiocese, né? Mas depois é diferente, né? Então acho que ele tem esse mérito, né? De ser o primeiro que começou a construir, né? Começou a botar as bases, né? Que se hoje a diocese é o que graças a ele, lá no início, depois Dom Luiz, que foi dando continuidade, foi dando também a sua cor, o seu estilo, né? E com a ajuda de todos, e agora chega esse momento também, né? Não é que a gente está começando uma outra história, né? Continuando, tendo presente de onde viemos. Até diz um ditado assim, né? Se a gente não sabe para onde a gente vai, vamos olhar de onde viemos, né? Quer dizer, então, olhando de onde viemos, vamos fazer a história e seguindo a igreja, né? A orientação do magistério, né? Que hoje era Papa João Paulo II, Bento XVI, agora o Papa Francisco, né? E dentro do magistério atual da igreja e assim o que vem no futuro, né? Então dá essa continuidade com a ajuda de todos, né? Com a colaboração. São Paulo. Ainda, né? Não, também não vale. São Paulo também não vale. Esse aí é o principal. Não, sim, eu admiro, né, todos os santos, né? Nós temos a São Paulo Apóstolo, na paróquia. Paróquia São Paulo Apóstolo, né? Então, agora Carlos Acutis é um santo jovem, né, que se pode utilizar muito assim também para ele atrair os jovens, né, que estão aí dentro da internet, desse mundo novo, né? Não, eu admiro muito os fundadores, né, das congregações, das ordens, né, São Francisco, São Bento, né, porque como eu venho desse campo, né, dessa área, né, da vida religiosa, santas também, né, Santa Teresinha, que é minha mãe, né, a vida monástica também chama atenção. Santa Rita de Cássia, quando era criança lia, né, até visitei lá Cássia, né. Mas é evidente que quando a gente entra numa instituição, né, como era, a gente começa a centrar naqueles santos ligados, né, à instituição, porque aquilo que vai dando sentido para o trabalho que você está fazendo, né, para o trabalho que você está fazendo. Então, dentro da nossa congregação também temos o bem-aventurado Timóteo Giacardo, o primeiro sacerdote paulino. Tem também algumas irmãs da família paulina que estão em processo de canonização. Temos um jovem também, que se chama Majorino Vigolungo, de 12 anos, que faleceu. Ele era o apóstolo da boa imprensa. É um tipo Carlos Acutis, né? Que o Carlos é mais moderno, né, de hoje. E esse era da época ali, ele deu a vida pequeno ainda para a questão da evangelização na imprensa, né? E assim, acho que os santos modernos, né, Madre Teresa de Calcutá, esses santos que foram canonizados agora, João XXIII, João Paulo II, né, João Paulo I, né, todos esses têm um valor grande, né, para
Se de cada um a gente pode buscar algo que nos ajuda no caminho, né?